Bem-vindo ao meu vídeo. Então é isso, eu vou te mostrar todos os jogos que eu tenho, que eu comprei digitalmente, alguns mais de uma vez. Vamos começar com os jogos de 3DS. Eu tenho essas duas pastas aqui, que são os jogos de 3DS mesmo. Ah tá, não tô te mostrando as pastas, né? Eu tenho essas duas pastas aqui, que são jogos de 3DS mesmo. Então vamos começar na primeira pasta. Então, eu tenho a trilogia do Ace Attorney, Apollo Justice, Dual Destinies e Spirit of Justice. Eu comprei esses jogos duas vezes porque eu tinha no meu 3DS antigo, inclusive eu adoro muito essa franquia. Essa daqui é a primeira franquia, é a primeira trilogia, que era do Game Boy Advance, fez sucesso só no DS. Isso daí é um dos 1 milhão de remakes que fizeram. Esse jogo aqui era do DS também, que eles fizeram um port pra 3DS no finalzinho da vida do 3DS. E esse daqui, o Dual Destinies e o Spirits of Justice, eles são do 3DS mesmo. Inclusive os dois têm DLC, que a DLC é só roupinha cosmética. Eu não vou ficar explicando tanto sobre todos os jogos não, só tô falando desse porque eu realmente sou muito fã de Ace Attorney. Aeroporter, que é um puzzlezinho lá. Alien on the Run, que é um jogo também que eu ainda não joguei. Esse Ambition of the Slimes é tipo Zelda, só que em vez de jogar como o herói, você joga como os slimezinhos. E aí você tem que derrotar o herói. Attack of the Friday Monsters, a Tokyo Tail, que todo mundo fala que esse jogo é um clássico, que ele é muito incrível, mas eu nunca joguei. Beat Boy Arcade é um puzzlezinho também famoso entre os 3DS. Aí tem a grande franquia Box Boy, que eu só joguei esse primeiro, que temos Box Boy, Box Boy e Bye Bye Box Boy. Tem uma coleção desses três jogos no Switch. Panzer IV! Bug vs Tanks, que é jogo de torre de defesa, eu adoro. Esse Chibi Robo Photo Finder, eu acho que ele era de graça, eu não comprei ele não. Crashmo, que é da franquia Pushmo. Crimson Shroud, que é um jogo... Esses jogos aqui, ó, esse aqui, ó, Aeroporter, Attack of the Friday Monsters, Bug vs Negócios, Crimson Shroud, eles são de uma coleção que fez... Eles chamaram tipo, eu não esqueci se foram 6 ou 8, mas produtores muito famosos do Japão de videogames, pra cada um fazer um mini jogo assim. Eles são jogos sim, mas eles não são muito longos, eles têm 5, 6 horas cada. No 3DS, todos eles são de uma coleção. Então eu comprei todos, porque eu queria muito esse jogo. Esse jogo ele é muito bom, todo mundo fala muito bem. Só que aí tinha esses outros da franquia, e eu acho que se você tiver save de um, você consegue coisas nos outros, aí eles eram muito baratinhos, eu acho que era tipo R$11. Isso porque depois que eu vim pro Brasil, né? Porque lá era tipo $10 nos Estados Unidos e aí ficava R$50 cada um. Mas eu não comprei esses duas vezes, graças a Deus. Por exemplo, ó, a franquia Box Boy eu comprei 2 vezes também. Mas aí é isso, aí eu comprei todos. Esse daqui é um jogo de dados que eu nem gosto, mas aí eu comprei porque eu tinha que ter. De Drone Dash Deluxe, porque o Kirby teve 2 jogos principais no 3DS. E aí o que aconteceu? Aí cada jogo principal ele vinha com 2 minigames e tudo mais. E aí eram 2 minigames bem simplesinhos e tudo mais. Só que aí o que eles fizeram? Eles lançaram versões ao contrário de reduzidas, entendeu? Dos jogos. E aí eles lançaram na eShop. Esse daqui é um do jogo. Ele é muito bom, é um jogo de ritmo que veio no Triple Deluxe, que aí tem essa versão expandida. Dimension, que as pessoas falaram que é um jogo muito bom de DS, que tem um port pra 3DS de terror, aí eu comprei. Essa daqui é uma franquia meio desconhecida da Nintendo, que é a do Dillon. Tem 3 jogos também. Esse daqui foi o mais caro, acho que esse daqui foi R$100. Os outros estavam baratinhos, esse daqui eu acho que foi R$100. Eu não joguei ainda. Eu nem sei direito sobre o que esse jogo é. O grande Dr. Mario Miracle Cure, que é um jogo do Dr. Mario, que ele tem a versão ele tem o modo Luigi, sim, como você vê. Esse daqui era um jogo muito baratinho, que era de uma franquia também, de uma produtora que só fazia esses jogos muito baratinhos, que eles são bem arcade da Atari.
Eles são interessantes. E eles têm uma narrativa também, eu não entendi nada. Mas eles eram muito curtidos, muito baratinhos, R$3. Esse daqui é o Face Raiders, que ele é da Nintendo mesmo, então eu não comprei. Esse daqui, Gumen Clive, são 2 plataformas. Tem pra Switch também, tem uma versão pra Switch que eles fizeram que é só um port também. E começaram a 3DS, eles são bem curtidos, mas eles são muito bons. Eu comprei esses 2 vezes também, mas eles eram bem baratinhos. Gurumin 3D. Esse é um jogo de PS1, que eu acho que é esses de tipo Pokémon, de coletar monstros também. Esse é um jogo de PS1, que todo mundo fala muito bem do porte do 3DS. Aí eu comprei, tipo assim, nos últimos dias da vida do 3DS, tava procurando jogos que eu não posso perder. Pronto, aí eu comprei esse. Harmonite. Esse jogo é da Pokémon Company. Esse jogo é da Pokémon Company não, daquela outra companhia que faz Pokémon, esqueci qual é o nome deles. Game Freak. E é um jogo de ritmo da Game Freak. Inclusive tem alguns níveis baseados em Pokémon e tudo mais. Só que todo mundo fala que é um dos melhores jogos de ritmos que a Nintendo já lançou. E a Nintendo tem muitos jogos bons de ritmo. E é da Pokémon Company, que é um dos 3 jogos que eles já fizeram na vida que não é... Da Game Freak, desculpa. Que é um dos 3 jogos que eles já fizeram na vida que não são Pokémon. Então, aí eu comprei, mas ainda não joguei. Kirby Blowout Blast, que esse jogo era um dos jogos bônus que vinha no Planet Robobot, que é que eu digo, todo mundo fala que o Planet Robobot é o melhor jogo que já existiu de Kirby. Eu falaria, se você fosse jogar algum jogo do Kirby, você devia jogar ele, ou Superstar. Mas o seu 3DS tá grávido, então você vai ter que esperar um pouco. Kirby Fighters Deluxe, esse jogo é de graça, esse jogo era grátis, é um jogo de luta do Kirby, obviamente. Só que ele tinha DLC, eu acho que quando você joga ele sozinho, você só pode ter essas 2 habilidades aqui, que é o Sword Master e o Beam. E aí você tem que comprar DLC para você ter acesso a todos os níveis e todas as habilidades e tudo mais. Eu acho que eu comprei sim. Esse daqui, Liberation Maiden, sei lá, esse daí é daquela série também, de 6 negócios. Esse daí é um shoot 'em up, eu nem gosto de shoot 'em up, mas ok. É daquela série, dos diretores lá que fizeram e tudo mais. Love Herd, que é esse jogo aqui. Também é daquela série de jogos bem baratinhos e tudo mais, que é meio arcade. Mario Donkey Kong Mini Adventure Movie, esse jogo é muito, muito, muito chato. Sabe aqueles jogos que tinha muito jogo em flash? De encanamento. Você tinha que fazer o encanamento, a água ia andando, e você tinha que fazer o encanamento para chegar no lugar antes do negócio. Esse é o mesmo tipo de jogo, só que ele é muito chato. A franquia Mario Donkey Kong começou muito boa, depois foi ficando chata, e depois essa daí é muito chata, mas é porque eles sempre vão trocando a jogabilidade por algo nada a ver. Eu também comprei esse jogo 2 vezes, inclusive a primeira vez eu gastei mais de R$70 nele, que foi em dólar. Não valeu a pena. Esse Mario vs Donkey Kong Team Stars, esse é um jogo também da franquia, mas ele é especial, ele tem pro Wii U, ele tem o 3DS. Ele é de graça, mas pra você jogar você precisa dos amigos dos personagens. Então você, sem os amigos dos personagens, você só pode jogar como Mario, e eu acho que dá pra jogar como um outro personagem, eu acho que é a Peach. Não, você pode jogar como Mario e como Toad. Os outros níveis pra você jogar você tem que ter um amiibo. E tipo, é um jogo super curto, cada amiibo te libera 5 fases, então... idiota. Grande jogo Metroid Prime Blast Ball, maior jogo da Nintendo. Nossa, minha bateria já tá acabando. Não, eu confundi jogo, Tomb. Esse é o Tipping Star, esse daqui é um jogo de verdade, eu comprei. Esse daqui, Amiibo Challenge, que é de graça, que aí pra você jogar você tem que ter amigos. E aí as fases liberadas assim, Amiibo é só o do Toad, desse Toad vermelho aqui do Mario. Agora sim. Mom Hit My Game, esse é daqueles jogos de procurar coisa escondida no negócio, entendeu? Esse aqui é um jogo bem simplesinho, bem bobinho. Agora a minha idiotice, eu não sei porquê. Eu comprei todos os Monster Hunters de 3DS, então eu comprei Monster Hunter 3, Monster Hunter 4 e Monster Hunter Generations. Eu gosto de Monster Hunter? Não sei, nunca joguei. Deve ser horrível jogar Monster Hunter no 3DS, se bem que falam que o 3 e o Generations é muito bom. Eles eram baratinhos, acho que tava R$30 cada, então comprei e também tinha DLC, mas a DLC é de graça. Eu acho que eu comprei por causa de FOMO, porque eu fiquei com medo de perder essa DLC pra sempre. Aí temos Mutant Mudds, que são 2 jogos, tem o Super Challenge e tem o normal. O Super Challenge é praticamente tipo o Super Mario Bros 2 do Japão.
O Lost Levels. Então, inclusive é referência direta dos jogos. Eles são 2 plataformas muito, muito, muito bonzinhos. Simples, mas muito bonzinhos de 3DS também, que eram tipo, jogos de 3DS que você precisa no negócio. Era esse. Grande Picross Zelda, eu amo o Picross. Esse Picross Zelda, ele tecnicamente é de graça. Ele você comprava com o finado Clube Nintendo, fazendo as moedas. Você tem, inclusive, então, nessa época, por 700 moedas de prata, você comprava esse jogo. E aí eu também comprei esse jogo 2 vezes. Pazuro, esse daí é um jogo bem também de... Deixa eu focar. Ele é um puzzlezinho também. Nunca joguei não. Persona Q, Shadow of the Labyrinth. E Persona Q 2, New Cinema Labyrinth. Que são 2 jogos de Persona pra 3DS, só que eles não são exatamente o Persona. Não, eles são Persona sim, mas eles não são a mesma jogabilidade da série. Esses daí são Dungeon Crawlers, sabe? Tipo Doom, sabe? Você conhece o primeiro Doom, é Dungeon Crawler de, por exemplo, o movimento é aquele. Não é de tiro, é um RPG. Mas sim, são 2 jogos e tudo mais. E Picross 3D Round 2, porque esse é o segundo jogo da série, o primeiro é de DS. Eu acho que esse jogo é da Nintendo, inclusive. É um Picross, só que de 3D. Eu não sei se você já jogou Picross. Eu não sei se você sabe o que é Picross, você deveria saber, porque eu meio que sou viciado em Picross. Então tá. Aqui, porque eu não mostrei a tela de baixo, aqui, ó, esses são os jogos que estão na minha... Esses são todos os jogos que eu te mostrei agora. Parece que a câmera tá meio desfocada, né? Ah, tá, agora tá melhor. Tá, agora vamos voltar. Eu poderia te mostrar a segunda parte de jogos de 3DS, mas vamos ir para os jogos de Nintendinho primeiro, que aí fica mais legal. Minha parte de jogos de Nintendinho, que sim, isso não é um Nintendinho, isso é um Famicom. Mas fazer o quê? Vamos voltar tudo junto. Excite Bike, esses jogos que são assim, eles são de uma série de 3D, clássicos 3D, que eles pegaram e remasterizaram os jogos do Nintendinho em 3D. E aí tinha 4 jogos, eu só tenho 3, porque um dos jogos era Virtual Fighter e eu me recuso. Esse jogo é muito, muito chato, muito ruim, tá? Mas aí, ó, Excite Bike, isso tá tudo em ordem de lançamento, tá? Excite Bike, no caso não esse, porque esse jogo aqui é tipo de 2012, não é. Mas tipo, o original é um dos primeiros jogos de Nintendinho. Você sabe, Excite Bike, né? Todo mundo conhece, é um jogo de corrida lá. Ice Climbers. Todos esses jogos de 3D de Nintendinho, por exemplo, eu comprei 2 vezes, tá? Tirando esses daqui desse negócio aqui 3D clássico, esses outros eu comprei todos 2 vezes. Mas Ice Climber. E aí eu tenho Wrecking Crew, esses 2 aqui eu já virei. Porque eu jogava muitos jogos quando eu era pequeno. E foi uma péssima ideia virar, mas tá. Cluckland, que eu tenho por algum motivo, né? Não, Cluckland é legal. Super Mario Bros. O misterioso Castle Murasame. Esse jogo aqui, ele foi exclusivo ele é exclusivo do Japão. A primeira vez que ele foi lançado fora do Japão foi no 3DS. E aí, por algum motivo também... Não, por algum motivo não. O jogo é desse jeito, inclusive, tá? Ele nem... Esse jogo aqui eu não comprei 2 vezes, não. Porque eu não sabia que ele existia na época. Mas, tipo... Ele nem foi traduzido, mas ele não tem muito texto. Então, tudo bem. Mas aí, ele diria que ele é tipo o Zelda 1 e... Starnauts, que você também não conhece. Starnauts é um jogo de Nintendinho... É uma franquia bem obscura assim da Nintendo, ele é muito bom. Mas só que ele é tipo uma mistura dos 2. Nunca joguei ainda. Aí Super Mario Bros 2, os The Lost Levels. Balloon Fight, sim, eu comprei Balloon Fight. Ghosts and Goblins, que dizem que o port do Nintendo ele é muito famoso, mas ele é ruim. Inclusive é outro jogo totalmente diferente. Mighty Bomb Jack, que é um jogo que eu jogava muito quando era pequeno. Aí Kid Icarus, que essa é da versão do negócio 3D. Kid Icarus, inclusive, não sei se você conhece essa franquia. Ela tem 2 jogos, tem 3 jogos. Um do Nintendinho, o outro do Game Boy. E aí o novo pra 3DS e tudo mais. Mas esse jogo, ele tem não só a mesma engine de Metroidinho, mas como o jogo é idêntico. Deixa eu ver se consigo abrir o manual pra ver se tem algum... Mas os jogos são muito, muito parecidos. Tipo, a jogabilidade é diferente. Mas aqui, ó, tipo, os jogos são muito parecidos. É porque essa versão, ela é mais... eles fizeram backgrounds e tudo mais. Mas os jogos são muito iguais, entendeu? Tipo,
de estilo. Só com a jogabilidade que é diferente, mas eu acho que dá pra você... Consegue reconhecer, assim, que tem uma... Entendeu? Tipo, é bem parecido com o Metroidinho. Mas é isso. Solomon's Key, que é um jogo meio infame do Nintendinho também. O péssimo Metroidinho, que eu tenho que rejogar. Eu comprei esse jogo 2 vezes e a culpa foi sua. Maldito jogo. O Zelda, também comprei 2 vezes. Todos esses agora eu comprei 2 vezes. Zelda, não... Spelunker, que eu finalmente joguei. Esse jogo... Não sei se você já ouviu falar daquele jogo indie Spelunk. Então, esse jogo aqui... Claramente, obviamente, inspirou ele. Esse é um jogo muito nichado do negócio e tudo mais, que ele é tipo um jogo de plataforma, mas ele só tem uma tela. Você tem essa uma tela que é tipo uma caverna só pra você pegar todos os tesouros dela, é isso. Punch-Out, porque eu queria ter os jogos importantes assim na Nintendo, mesmo que eu nunca vou jogar Punch-Out, mas é Punch-Out. Milon Secret Castle também, que ele é um jogo meio famosinho da Nintendinho e tudo mais. Super Mario Bros 2, do negócio. Blaster Master, que é um jogo da minha vida, que eu jogava pra caramba quando era criança, mas eu nunca virei, mas aí eu comprei, eu vou jogar ele um dia ainda. Zelda 2. Aventuras de Lolo, que é da HAL Laboratórios também. Eu jogava ele quando era pequeno, mas eu nunca passei da 5ª fase, é um jogo de puzzle. É aquele jogo tipo Sokoban, que é, sabe, aquele jogo de empurrar caixas. Você tem um monte de caixas e você tem que botar elas no lugar certo. Então, a Aventuras de Lolo é a mesma coisa. Só que tem muitas fases, diz que esse jogo tem 300 fases, que é uma coisa surreal pra um jogo de Nintendinho. E como ele é da HAL também, tem os personagens principais são os chefões na franquia Kirby, que é o Lololo e a Lalala. Super Mario Bros 3, o grande jogo que você nunca jogou. Gargoyles Quest 2, que é uma franquia muito, muito boa, que ela é spin-off de Ghosts and Goblins. O Firebrand, ele é um dos chefões, tipo... Nem um dos chefões, ele é um mini boss de Ghosts and Goblins, e eles fizeram uma franquia só deles, que tem 3 jogos, que é uma franquia muito, muito, muito boa. Começou no Game Boy, e essa daqui é o segundo jogo do Nintendinho. E aí, por último, Kirby's Adventure, que é o jogo de dar aquele negócio. Eu tenho certeza que eu tinha um Earthbound aqui de Nintendinho, que não foi lançado no 3DS, mas foi lançado no Wii U. Tá, mas não tem, então acabou. Esses são os jogos de Nintendinho. Vamos agora pro Game Boy. Esse vídeo vai ficar enorme de Game Boy. Começando com Super Mario... Eu vou tentar ser mais rápido agora. Super Mario Land. Gargoyle Quest, como eu falei, esse é o primeiro jogo da franquia. The Sword of Hope é um dungeon crawler de Game Boy, que eu nunca joguei. Esse é o 2. Não, esse é o primeiro. Ah, tá. Então, na verdade, esse jogo aqui não era vendido pela Nintendo. Esse daqui eu injetei no negócio. Mas o 2 era vendido. Ele é um dungeon crawler meio interessante. Ele é meio interessante porque os gráficos eles são meio interessantes. Do Game Boy, eu acho interessante como eles conseguiram fazer isso. Aí eu comprei o 2 e esse daqui eu injetei. Metroid 2 de Tança Samas, o primeiro jogo de Metroid, né? O único primeiro jogo que vale a pena. Kid Icarus, esse daqui é o segundo Kid Icarus, mas é de Game Boy. Kirby Dream Land, o grande primeiro jogo da franquia Kirby. Super Mario Land 2 Six Golden Coins, que é um jogo meio que ignorado da franquia Mario, meio que perdido, mas tipo, ele é um grande jogo, ele tá no nível Super Mario Bros 3 e Super Mario World, sem brincadeira. Só que tipo, ninguém se importa porque é um jogo de Game Boy, então ele é meio perdido, mas tipo, ele é muito bom, eu falaria pra você jogar. Tumble Pop, cara, isso é um... Isso é um puzzler da Nintendo também, bem antigo assim. Kirby Pinball Land é um jogo de pinball. É que eu falei, quando esses jogos assim mais antigos, eu queria ter todos os jogos assim, importantes assim da Nintendo pra fazer tipo de um arquivo de museu. Mas é. Wario Land, Super Mario Land 3, porque tivemos 2 Super Mario Land no Game Boy, e aí no segundo jogo,
é o debut do Wario, que o Wario é o vilão principal do jogo. E aí nesse terceiro jogo, o jogo vira dele, porque aí o Mario derrota ele, né? E aí o que acontece? A gente vai lá e joga como ele agora, quando ele volta pra ilha dele e tudo mais. É um jogo bem bonzinho. Donkey Kong Tomb. Não há palavras para descrever o quão bom esse jogo é. Donkey Kong. Esse jogo é um porte do arcade de Donkey Kong. O arcade, sim, aquele clássico arcade de Donkey Kong para Game Boy. Só que as 4 primeiras fases estão aí. Depois dessas 4 primeiras fases, o jogo simplesmente se abre e vira outra coisa. Então é como se então é o arcade de Donkey Kong com mais 50 fases. Ele é um jogo muito bom. E também ele é muito pouco conhecido. O pessoal chama ele geralmente de Donkey Kong 94. Porque ele realmente, tecnicamente ele é um porte do arcade do Donkey Kong. Só que ele tem muitos mais fases. Aí, não sei se você conhece essa franquia. Teve o Mario vs Donkey Kong. Que teve eles lançaram pra Nintendo Switch, que é um jogo do Game Boy Advance, que eles fizeram eu esqueci, qual é o nome disso? Um remaster pro Switch e tudo mais. Então, o Mario vs Donkey Kong, tecnicamente é uma continuação desse jogo, entendeu? Porque eles transformaram numa franquia, mas esse jogo ele é muito bom. Pouco conhecido assim, mas ele é muito bom, vale muito a pena. Mario Picross, que eu acho que é o primeiro jogo de Picross do Mario, ele é muito bom também, já joguei ele umas 3 vezes, é porque eu gosto muito de Picross. Então, é isso. E a Nintendo também, por algum motivo, eles gostam muito de Picross, então ele é muito bom. Kirby Dream Land 2, que eu joguei ano passado, ele é muito bom. Donkey Kong Land, que eu joguei, que por incrível que pareça, ele não é um remake de Donkey Kong Country, ele é um jogo próprio, com gráficos meio que impressionantes pro Game Boy, mas tudo bem. Kirby Block Ball, isso sabe, sabe Pong? Não é Pong, é Arkanoid, eu acho que é o jogo original. Mas entendeu? É tipo isso. É aquele joguinho assim de tênis só que com Kirby, pronto. Ih, eu passei demais. Eu abri. Merda. Tá até aqui, preparando dados, porque é a primeira vez que eu abro. Tá, não vamos jogar isso. Tá bom, vamos voltar. Sword of Hope 2, esse que vendia na eShop mesmo. Esses jogos também todos de Game Boy, eu comprei 2 vezes também. Meu Deus, vai se fuder. Tá, mas é isso, ele é aquele jogo e tudo mais. Esse eu já tinha aberto sem querer uma vez só. Mas tá, é um Dungeon Crawler. Se eu deixasse aberto algum jogo, não ia aparecer, mas aí fica atrás no 3DS e fica ruim pra eu te mostrar no vídeo. Tudo bem, Donkey Kong Land 2, eu acho que esse é o próximo jogo de Donkey Kong que eu tenho que jogar. Mole Mania, ele é Esse Mole Mania, ele também é um puzzle, mas só que ele é meio que um dos primeiros jogos do Miyamoto. E aí ele é famoso, o Miyamoto tem um soft spot por ele. Kirby Star Stacker. Também é um jogo de puzzle do Kirby, inclusive. Donkey Kong Land 3. Aí, ó, Pokémon Red e Pokémon Blue. Eu comprei, tá? Os dois. E esses jogos eram mais caros. Eu acho que era 15, 16 ou 20 reais. Mas eu comprei. Vou dar uma pausa rapidinho, porque eu tô achando essa câmera muito desfocada. Nossa, outra coisa mesmo, né? Agora tá realmente focado. Mas tudo bem, desculpa, vamos voltar. Esses são meus jogos de Game Boy. Eu já te mostrei. Agora, vamos pra o resto dos meus jogos de 3DS. Depois eu te mostro de Super Nintendo e Game Boy Advance. Games de P aqui são o resto dos jogos de 3DS que eu tenho comprados. Toda a franquia Picross Z, que são os 9 jogos de Picross Z. Eu já joguei esse daqui eu fiz 100%, esse daqui eu tô quase acabando. E aí temos todos eles, Picross Z2, Picross Z3, Picross Z4, Picross Z5, Picross Z6, Picross Z7, Picross Z8. O 9 saiu pra Nintendo Switch. Grande franquia de Picross, não é da Nintendo, mas tá. Todos eles são vários jogos de Picross. Eu gosto muito de Picross, então comprei todos eles. Mas eu acho que era tipo 3, 4 reais cada um, então não foi tanto que eu assim. Pirate Pop Plus. Cara, aí um puzzle lá de pirata e tudo mais, eu também comprei.
Tomb, grande Pocket Card Jockey. Tomb, nunca... Esse jogo também é um dos 3 jogos que a Game Freak já fez na vida. Nunca jogue esse jogo. Ele tem pra Nintendo Switch. Eu acho que... Não acho que ele foi de graça não, mas ele foi muito, muito barato. Tomb, esse jogo destruiu a minha vida. Eu fiquei totalmente viciado nesse jogo. Esse é um jogo de corrida de cavalos, que você tem que ir seus cavalos, você cria os seus cavalos, inclusive você tem o rancho e tudo mais. E aí você faz corridas de cavalos. Só que as corridas de cavalo são um jogo de pôquer. E aí enquanto os seus cavalos estão correndo, você tem que jogar pôquer. Tomb, é porque eu sou péssimo em explicar. Eu passei semanas jogando esse jogo 24 horas por dia. Tá, não era 24 horas, mas era tipo sessões de 10 horas por vez jogar. Esse jogo é extremamente viciante. Ele é muito, muito, muito bom. Eu sei que ele tem uma versão pra Switch. Não, ele tem uma versão pra Android, Tomb. É um dos poucos jogos da Game Freak assim que eles têm que não seja Pokémon, e ele tem uma versão pra Android também. E aí eu acho que tem um remaster no Switch, que esse jogo aqui, ele é muito bonitinho e tudo mais, porque ele é todo essas spritezinhas 2D e tudo mais. O remaster do Switch é em 3D, eu acho ele mais feio no Switch. Mas é assim, esse é um jogo de corridas, só que aí você tem que jogar cartas e contigo. Tomb, você não faz ideia o quanto esse jogo é viciante. Você cuida dos seus cavalos, você faz corridas, você tem que fazer jogar os cavalos, aí você tem que jogar pôquer, assim. Tomb, sério. Eu tô parado nesse porque eu tô lembrando de quanto eu joguei esse jogo. Puta que pariu, que o jogo é incrível, nossa. Ele tem cavalos especiais, cavalos lendários. Ai, chega. Ai, Pokémon Picross. Eu acho que esse jogo era de graça, ele é de Picross, só que eu gosto muito de Picross, aí eu peguei. Mas esse daqui, eu acho que ele é de graça, ele era de graça mesmo. Eu acho que ele também era importante, porque eu acho que tinha um bug nele. Tem um bug nele que um dos jeitos de desbloquear o 3DS era por ele. Então eu peguei ele logo. Também por causa disso. Mas também porque o Picross ele é diferente, porque tipo, eu acho que você pode coletar 224 Pokémon aqui. E aí você pode usar os poderes desses Pokémon pra facilitar o Picross e tudo mais. Mas só que como eu, um grande purista de Picross, eu nunca usaria poderes pra deixar o jogo de Picross mais fácil, sabe? Nunca joguei, é de graça. Pokémon Rumble World, eu acho que ele também era de graça. Eu queria ter muitos jogos da Nintendo, mas eu não me importo com o Pokémon pra pegar as coisas assim, não. Acho que ele era de graça. Esse daqui é Pokémon Shuffle. Eu não sei se você viu, talvez, mas esses jogos de celular que fizeram muita sucesso uns 5, 6 anos atrás, que são aqueles de Match 3. Aqueles jogos de Match 3 mesmo, tipo Candy Crush. Sério? Então, esse é ele. Ele também era de graça, mas ele era aqueles jogos... o Match 3, igual ao Candy Crush, só que de Pokémon. Cara, esse jogo é muito, muito bom, ele é muito, muito viciante, só que ele é aqueles jogos free to play. Então ele era de graça, mas é aquele negócio, sabe? Você tinha 5 vidas por dia, e aí as fases ficavam negócios. E eu não sirvo pra esses jogos assim, porque eu fico viciado em pegar 3 estrelas. Então, por exemplo, eu fico geralmente preso no começo do jogo. Eu passo assim, 30 horas jogando esse jogo, eu acho que eu tenho 30 horas nesse jogo. E eu não passei da fase 20, porque tem umas fases que é quase impossível você fazer 3 estrelas. Então eu tive que parar de jogar esse jogo, porque eu tenho uma personalidade viciante. Eu vicio nesses jogos. Inclusive é um dos motivos que eu não jogo jogos de celular. Porque jogo de celular tem muitas essas coisas assim, Match 3 e tudo mais. Eu não posso jogar esses jogos que eu realmente fico viciado. É porque você não viu na época que eu jogava Gardenscapes. Tomb, eu jogava Gardenscapes na rua. Eu andava na rua. Não, sério, eu andava no centro da cidade. Um monte de carro, um monte de coisa. Eu andava na rua jogando essa porra de Gardenscapes. Eu não posso jogar esses jogos, porque eu realmente fico viciado. É isso. Ai. Pushmo, tinha Crash Montes, é um jogo de puzzle também, da Nintendo, esse jogo é da Nintendo. Tinha 3 jogos pra 3DS, cada um era levemente diferente. O Pushmo é o primeiro, o Crash que eu já te mostrei era o último, eu acho, tinha outro. E também tinha um pra Wii U. Esses jogos nasceram no Wii U, na verdade. O primeiro jogo é do Wii U. E aí depois veio pro negócio. É um jogo assim de puzzle que você tem que fazer as coisas. Ele é bem fofinho, mas só que ele tem muitas fases. E aí eu venci a campanha principal desse jogo. E aí depois ainda tinha 60 puzzles pra fazer. Aí eu não aguentava mais. Mas Retro City Rampage. Esse jogo é muito famoso. Você deve conhecer, Tomb. Esse jogo é muito, muito famoso. A versão 3DS em 3D. Ele é um jogo tipo de... É um jogo tipo de Nintendinho. Mas só que... Ele é um GTA.
Então, ele é um GTA, as primeiras dois... Cara, você deve conhecer essas porras. Os dois primeiros GTAs, que eram um top view, entendeu? Então, ele é uma versão, tipo uma versão de GTA também. Só que negócio. Eu nunca me importei muito com esse jogo. Olha, você consegue ver aqui que é De Volta pro Futuro, e essas coisas. Nunca me importei muito com esse jogo. O que eu queria era o segundo jogo dele, que vai aparecer ali, que é de... Que ele tem gráficos de Super Nintendo. E ele parecia ser muito bom. Só que como esse era o primeiro jogo da franquia e sempre estava na promoção por tipo R$2, aí eu comprei. Aí sim, Resident Evil Revelations, que eu também comprei 2 vezes, gastei uma fortuna. Eu acho que eu comprei por R$30 no Brasil e por 120 nas shops dos Estados Unidos. Mas esse jogo eu não me importava muito com Resident Evil, mas todo mundo fala que esse jogo ele é muito bom. Ele é impressionante, os gráficos dele são muito bons para um jogo de 3DS. E o 3D dele também, ele é muito bom. Então ele é um jogo assim, ele é um dos grandes jogos de 3DS, assim. Aí é por isso que eu comprei na época, eu não joguei, mas eu quero jogar. Aí depois fizeram um port deles, você deve ter visto, agora tem port dele pra Switch, pra computador, pra tudo que é negócio, Revelations. Mas todo mundo fala meio mal dele. Mas é por quê? Porque esse jogo foi pensado pra ser um jogo de 3DS, entendeu? Tudo nele é pensado pra ser 3DS. Então 3D é importante, o negócio de soprar, o negócio de ter touchscreen. Não tanto, porque a touchscreen do 3DS não era tão utilizada como no DS. Mas ele foi feito pra ser um jogo de 3DS. Então eles fizeram um port assim, porque tava preso no 3DS e aí as pessoas não gostam muito dele. Mas o de 3DS eu não falo que era top jogos pra você ter na vida. Se você tem 3DS, você tem que jogar esse jogo. Eu ainda não joguei. Eu joguei a demo dele, é muito bom. Hitman Heavy Megamix, que é o jogo da minha vida. Foi o primeiro jogo que eu comprei pra 3DS assim na eShop. Comprei nos Estados Unidos, $70, R$60, e depois comprei aqui de novo, R$50, porque ele não tava em promoção, ele é da Nintendo. Jogo da minha vida, eu acho que é o jogo que eu mais joguei na vida. Depois de ter Sims 3, é um jogo de ritmo, eu não paro de falar com ele, mesmo que você não saiba, mas eu não paro de falar com ele, sobre ele. Rumble Pocket também, é um jogo lá, famosinho, indie e tudo mais. Tem uma versão pra 3DS, a versão pra 3DS é melhor do que a versão do computador, porque tem umas coisas bônus lá. Eu não me importo muito com esse jogo não, Tommy. Mas eu tenho. Rush's Real Deal Baseball. Então, esse jogo é importante. Esse jogo é importante na história da Nintendo. Esse foi o primeiro jogo free-to-play da Nintendo. Que tava com esse negócio, né? De jogos free-to-play, celulares e tudo mais. Todo mundo falava, os investidores falavam que a Nintendo tinha que fazer e tudo mais. E aí tá. Esse foi o primeiro jogo free-to-play deles. E aí o que é? Esse jogo é de graça. O que é esse jogo? Temos o Rust, que ele faz uma loja. Nessa loja, o Rush é um ex-jogador de beisebol. E aí, ele se aposentou. Só que aí, ele teve 9 filhinhos, porque ele é um cachorro. Ele teve 9... Ele e a esposa dele tiveram 9 filhotinhos. E aí, eles precisam saber como é que eles vão... Ele abre essa loja pra vender jogos, pra ele poder cuidar dos filhotinhos dele, né? Porque ele não tem dinheiro. E aí, o que acontece nesse jogo? Tem 10 minigames, todos baseados em beisebol, entendeu? Todos baseados em beisebol. Aí isso eu acho meio chato. Mas são joguinhos bons, eu joguei grande parte desse jogo, eles são joguinhos bons. E aí você, entendeu? Aí você pode comprar esses jogos. Aí qual é o negócio free to play? Todos esses jogos são pagos. O primeiro jogo, você pode comprar ele, entendeu? O primeiro jogo você consegue... aqui, o primeiro jogo você pega de graça, ele te dá de graça. Você pode escolher qualquer um dos... Não são 10, são 12 jogos. E são os joguinhos, são minigames, mas eles são minigames bem envolvidos, assim. Tem tipo 3 horas de conteúdo, tem muito conteúdo cada um. E aí o primeiro jogo você pega. Os outros jogos você depois todos tem que comprar. Só que aí qual é a graça desse jogo? Haggle. Esse jogo, cada minigame é tipo $5. Eu esqueci quanto era aqui, mas tipo uns R$20, sei lá, $5. Só que aí você pode barganhar com o Rust. Você pode fazer coisas pra ele, ou você pode dar presente pra ele e tudo mais, pra você barganhar e conseguir comprar esses jogos por preços mais baratos e mais acessíveis. Então você pode comprar cada jogo por $5, mas você pode comprar cada jogo por $2, entendeu? Dependendo de quanto você barganha com ele. Isso é muito interessante, isso é muito bom, que você pode tipo gastar $20 nesse jogo ou 50. Dependendo de se você for lá barganhar e tudo mais. E aí esse jogo é muito legal. Na época que tava o fim do negócio, eu tava desesperado, porque eu tive que jogar esse jogo. Porque você só pode comprar os outros jogos. Cada um dos 12 joguinhos, o 3DS trata como DLC. E aí,
pra comprar. Eu não podia comprar tudo com ele, porque eu não ia querer pagar 50 mil reais em todos os jogos. Eu tinha que barganhar. E eu tava morrendo pra jogar logo. E aí eu consegui, eu comprei todos os jogos assim barganhando. É um jogo muito bom, porque esse jogo é importante por causa disso, que é o primeiro jogo free to play da Nintendo. E porque a premissa, querendo ou não, é muito interessante. Porque, tipo, o negócio de barganhar com o personagem principal pra você comprar os jogos mais baratos é tipo uma coisa que eu nunca vi em outro lugar, entendeu? Eu nunca vi ninguém ainda falando. Talvez porque não deu certo, talvez, né? Mas eu nunca vi esse tipo de venda assim de jogos, mas é isso. Sakura Samurai, a arte da espada. Esse jogo também. Esse jogo é um jogo assim de. Não é de ritmo, mas ele é um jogo assim da Nintendo. Ele é um jogo que você tem que aprender a lutar com a espada usando o touchscreen, aí tem várias coisas assim, é um jogo assim. Severed é um jogo muito, muito bom. É um jogo indie também e tudo mais. Ele tem pra PS Vita também. Ele é muito bom. Mas esse daqui, a versão 3DS, ele usa muito a touchscreen. Ele que eu fudi a minha touchscreen. Eu não sei se você se lembra quando você veio aqui, que eu ainda tava com a minha película antiga, que ela é muito, muito, muito arranhada embaixo. Foi com esse jogo aqui, ele é muito bom. Comprei 2 vezes também. Ai meu Deus, quanta coisa, tem que ser mais rápido, desculpa. Shakedown Hawaii. Então, esse jogo aqui que é tipo um GTA, que é um GTA em gráficos de Super Nintendo e tudo mais. E esse jogo aqui eu vi o trailer na época, eu gostei muito do trailer, eu fiquei muito animado e tudo mais. E aí pronto, quis comprar, e aí eu comprei outro também. Eu joguei só um pouquinho dele ainda, mas ele parece ser muito bom. Tem hoje em dia em outras plataformas também. Tá, chegamos em Shin Megami Tensei. Shin Megami Tensei 4, que é o Shin Megami Tensei 4, né? Ele é a mainline da série e tudo mais. E o Shin Megami Tensei 4 Apocalipse, que é a continuação do 4. Tá, esses jogos foram bem baratos e tudo mais. Eu gastei mais na DLC deles, que eles têm muita DLC, do que neles próprios, sabia? Foi tipo 20 reais cada, porque tava na promoção. Eles são jogos caros, eles são jogos de 150 reais, que o Shin Megami Tensei é uma franquia grande. Aí temos aqui, ó, Devil Summer Soul Hackers. Esse jogo aqui é um jogo de Sega Saturn. Saturno. Sega Saturn, que ele tem esse remake aqui pra GZS também, da franquia Shin Megami Tensei também. Aí a gente tem aqui Shin Megami Tensei Devil Summoner Overclocked, que temos o 1 e o 2, que é a Devil Survivor 1 e o Devil Survivor 2. Esses jogos aqui são 2 jogos da franquia Devil Survivor, que é de Shin Megami Tensei também. É que Shin Megami Tensei é um jogo principal, temos Shin Megami Tensei, essa é a franquia. E aí a gente tem os jogos principais, então o 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui, ó, esse é o 4, que lançou pra 3DS. O 3, ele é muito famoso, que ele é o Nocturne, que ele é um jogo de PS2 muito, 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 muito famoso. Os primeiros 2 são de Super Nintendo, e o 5 saiu há pouco tempo atrás, eu já te mandei, que é daquele da Rolona gigante seguindo a menina. Entendeu? Esses são os jogos mainline. Só que aí eles têm vários jogos que também são Shin Megami Tensei, só que eles são um pouco diferentes. Então, por exemplo, Soul Hackers também é Shin Megami Tensei, só que é uma subsérie. Persona é uma subsérie de Shin Megami Tensei também, entendeu? Que os assuntos são levemente diferentes, a jogabilidade é um pouco diferente, mas ainda é o mesmo negócio. Você é uma pessoa coletando demônios. No caso de Persona, como é uma coisa mais juvenil, eles mudam o nome de demônios pra Personas, mas é o mesmo jogo. E essa Devil Summoner também é uma sub-franquia, que enquanto Shin Megami Tensei geralmente é RPG por turnos, esse é RPG tático, que é tipo Fire Emblem. Você não sabe o que é RPG tático, eu acho, né? Então, mas tipo, o RPG tático é diferente, que você não é só, ele me bateu e depois você bate nele e tudo mais. É um negócio mais de, você tem que andar pelos lugares, ver as coisas e tudo mais. É isso. Esses jogos são de DS. Esses 2 jogos são de DS. Eles fizeram por isso que o nome é Record Breaker e o outro é Overclocked, porque esse daqui é um remake pra 3DS. E meu grande jogo também, ó, Shin Megami Tensei Stranger's Journey Redux. Ele também é um jogo de DS. Ele não é mainline de Shin Megami Tensei, mas ele era pra ser. Ele foi feito pra comemorar os 15 anos da franquia, 20 anos da franquia. Ele é um jogo muito, muito, muito bom. Todo mundo fala que é um dos melhores Shin Megami Tensei do mundo, eu concordo. Mas também ele é um dos mais difíceis. E eu comecei a jogar logo por ele, mas é porque a história é muito interessante mesmo. Mas esse daqui que eu paguei 150 reais, porque ele não entrava em promoção, porque a porra da Nintendo que vendeu. Os outros todos, esses jogos todos são da Atlus, mas aí a Atlus funciona mais no Japão. Aqui eles vendem pela Sega, a Sega que vendeu todos eles. Então são esses 5 jogos aqui que eu
30, 20 reais. Esse daqui foi vendido pela porra da Nintendo, 50 reais. Tá, isso. Shovel Knight, que você conhece. Eu comprei a versão da 3DS porque ela é 3D. Meio que esse jogo foi feito pro Wii U e pro 3DS, entendeu? Então essa versão é meio importante, assim. Importante. Ela nasceu pra ser feita aqui. Civil Falls Undertakers. Cara, tinha um cara que ele fazia esses joguinhos assim, meio arcade de negócio e tudo mais. Pra todos os consoles, mas ele só fazia pra consoles antigos. Tipo, ele fazia jogos pra Nintendo 64, ele faz jogo pra PS1 e tudo mais, eles lançam. Aí alguns poucos jogos ele lançou assim pra... É porque, por exemplo, esse jogo aqui é um jogo de Atari 2600. E aí esse jogo aqui, ele tanto funciona, se você conseguir por algum motivo botar no cartucho, você consegue fazer ele funcionar no Atari 2600. E aí é toda uma série assim de jogos, é sobre uma invasão alienígena e tudo mais, tanto faz, ok. E aí eu entrei nessa série e tudo mais. Esse daqui, por exemplo, também, é da mesma série, Silver Falls Go Busters. Esse é um jogo de Game Boy, que ele funciona no Game Boy se você botar. Mas aí o que ele faz? Ele lança esses jogos nas plataformas atuais. Aí ele lançou no 3DS, ele lançava no Wii U, ele lança no Switch, ele lança no computador, ele não lança. Eu acho que ele só lança em coisas da Nintendo. Aí ele lança tudo mais, mas eles são jogos que funcionariam no negócio. Aí eu comprei porque eles eram muito baratos, eles eram tipo R$1, pô. E eles são jogos meio simples também. Só tem um que era mais caro que eu não comprei, que ele era um jogo tipo estilo PS1. Mas eu não comprei. Tá. SteamWorld é uma franquia muito boa. Eu comprei esses duas vezes também, SteamWorld. Esse daqui é o único que eu joguei, mas tem pra PC, tem pra Switch, tem pra tudo. SteamWorld, Dig. Ele é o primeiro jogo de DS. Eu vou te mostrar depois quando eu mostrar os jogos de DSiWare. Nem é de DS, é de DSiWare. Mas tá. Aí tem o SteamWorld Dig. Tem o Dig 2, que na verdade não é o segundo jogo, ele é o quarto jogo. Esse daqui é o segundo jogo. Esse é o quarto. E esse é o terceiro, SteamWorld Heist. Esses dois são jogos... Cara, eu não sei se você jogava esses jogos assim de flash. Tipo Motorload, que era aqueles jogos de minar. Você tinha uma mina e você tinha que minerar coisas, negócios. Então, esse jogo é assim, ó. Viu? É jogo de minerar e tudo mais. É muito bom. Eu joguei só um, mas vou ter que jogar os outros, mas é muito bom. Ih, ó, mudou. Tá. Steel Diver Subway Wars. Esse é outro jogo da Nintendo também, de submarino, que eu não poderia me importar menos. Ele era muito barato também. Mas ele também é importante, que eu acho que... Não foi a primeira, eu acho que é a segunda... deixa eu tentar trocar essa música, porque essa música tá me tirando do negócio. A segunda maneira de desbloquear o 3DS era com aquilo. Vamos com o Mario, porque o Mario me deixa mais calmo. Era com esse jogo, por isso que eu comprei. Stella Glow, esse é um RPG muito, muito, muito bom, que todo mundo fala bem pra caramba. Nunca joguei, mas todo mundo fala bem pra caramba. Comprei ele 2 vezes também, porque eu queria muito jogar ele, porque ele é muito bom. Stretchmo, que é da franquia Pushmo, não vou falar sobre, mas... Tomb. Style Save, Style Star. Essa é uma franquia da Nintendo pra garotas. Eu tenho esse daqui. Tá, eu não tenho o terceiro. Tem 3 jogos dele pra 3DS. Ele é uma franquia da Nintendo pra garotas na época do DS, que eles faziam um monte de jogo assim, mais casual e tudo mais. Ele é uma franquia de vestir. Tomb, esse jogo é tudo, tá? Eu tenho um físico de 3DS, e eu tenho esse segundo e o terceiro eu queria comprar, mas eu não comprei porque tava muito caro. Mas aí eu vou acabar baixando ilegalmente. É muito bom. É uma franquia, você tem uma boutique, você cria uma boutique, e aí você tem que comprar roupas pra sua boutique e tudo mais, vem meninas, e aí falam, eu quero esse vestido. Esse jogo aqui, inclusive, tem garotos também, você pode vestir isso. E aí elas falam, olha meu estilo é esse. Aí você tem que fazer uma roupa de um estilo pra menina que ela quiser, ou pro garoto, tudo mais. Só que aí você faz, aí ela fala se ela gosta ou não, ela tudo mais. E aí, só que aí, por exemplo, você não pode botar qualquer roupa nela, porque você só pode comprar roupas que você tem na boutique, porque você comprou. É um jogo muito bom. É um jogo que fez sucesso no DS, tem 3 pra 3DS também, só que essa franquia morreu. E as pessoas hoje encheram muito o saco da Nintendo, porque o Switch não tem um jogo desses. E tipo, tem... Você pode ter visto assim, os jogos que são imitações. É porque... Não, mas tipo, tem jogos que são imitações, mas tipo, não são tão boas. As pessoas querem muito... Essa é uma franquia morta da Nintendo, muito boa, que eles têm que trazer de volta.
Tinha Kirby Clash Deluxe, que é um jogo também que veio dos jogos do Kirby, aí esse negócio. Binding of Isaac, eu menti. Eu acho que The Sims 3 é o maior jogo, é o jogo que eu mais joguei na vida, esse é o segundo, e o outro é aquele outro que eu falei, já esqueci. Cara, Binding of Isaac é muito bom, eu queria comprar esse jogo. Ah, tá, então, a história é que esse jogo aqui foi feito quando ele foi lançado, assim, o criador queria lançar pro 3DS, ele foi feito pro 3DS, mas ele teve problemas com a Nintendo, que o pessoal achava que era por causa de... Porque esse jogo, ele é bem pesado, assim, com as coisas que ele fala aí, o pessoal achava que foi por causa de... porque a Nintendo censurou. Não era por isso, era porque ele não conseguia botar os jogos no 3DS, que ele não rodava. Aí, quando saiu o New 3DS, ele é um dos poucos jogos exclusivos pro New 3DS, que aí ele pega no 3DS. Eu amo esse jogo, mas eu nunca joguei ele pra 3DS. Inclusive, eu não quero jogar porque esse daqueles jogos que tem 8 bilhões de coisas pra fazer, e eu não quero começar de novo. Mas aí eu comprei no 3DS porque eu gosto muito desse jogo mesmo, foi mais por, sabe, gostar das coisas. A Lenda de Kurosaki, esse daqui é um joguinho também que ele é tipo Zelda, mas só que é sobre um cara que ele é muito ruim. Ele é o herói, mas ele é muito ruim em tudo que ele faz, então tudo ele se dá mal. The Queen TV Game, não é esse jogo mesmo que eu falei, é daquela franquia de jogos tipo Atari. Ai, tá acabando aqui, tá por amém. Starship Denray, não faço ideia que jogo é esse também, é um dos jogos daquela franquia de 6, eu acho que eram 6 mesmo, agora que eu tô vendo. 6 jogos e 6 diretores, cada um fez um mini-jogo e tudo mais também, não faço ideia o que é essa porra, Tommy. Ai, Denpaman, ok, esses são 3 jogos, é a franquia Denpaman. Tenho 2 e tenho 3. Que é o que? Esses joguinhos, tipo, eles eram baratos. Eles eram, eu acho que o 3 foi o mais caro, ele era R$11. Tem esse jogo pra Switch. Esse jogo, tudo o negócio interessante dele é que é um dungeon crawler bem básico, bem genérico. O diferente dele é que você tem esses personagens que são os Denpaman, e aí o que a franquia fala? Esses Denpaman estão em todo lugar onde você tá, então você consegue procurar eles. Então é um jogo de realidade aumentada. Pra você conseguir esses personagens, você abre o jogo e aí você usa a realidade aumentada. Você fica passando o 3DS pelo lugar, e aí a câmera vai mostrando onde tá e tudo mais, e aí você tem que capturar eles. É tipo Pokémon Go. Tipo Pokémon Go, só que aí com 3DS. Aí essa aqui é a graça da franquia. Mas fora isso, as pessoas falam que é um jogo muito bom, mas é um jogo bem genérico. O legal dele é isso É isso, entendeu? Da realidade aumentada. Tokitori, esse jogo eu ganhei na época do My Nintendo. Você conseguia comprar jogos, entendeu? Eu conseguia... tinha alguns jogos, por exemplo, você tem 200 negócios, é igual do Zelda Picross. Aí, toma, você ganha esse jogo de graça. Aí, na época, quando eu tinha outra conta, eu consegui ele de graça. Aí, cara, ele é um puzzle também. Ele é um jogo de, cara... É porque você não vai conhecer e eu não sei o nome. Esse é um jogo que parece um jogo de PC-98... Pra você ver, PC-98, que você tinha um pinguim que tinha que ficar levando o ovo dele e tudo mais. Eu não acho que você vai conhecer. É o primeiro jogo do Kojima. Que eu não me importo com Kojima, mas é porque eu gosto muito desse jogo. E aí eu sei que é dele. Mas é igual a esse. Você é um bichinho, você tem que levar seu ovo até o lugar e tudo mais. Esse jogo é um jogo de Game Boy Color. Um jogo tanto faz de Game Boy Color que fizeram esse remake e tudo mais. Aí eu consegui ele de graça e tudo mais. Aí depois, quando eu perdi todos os meus jogos, eu tive que... Não perdi, eu mudei pra conta do Brasil, eu comprei ele. Nunca joguei. Weapon Shop Master. É isso, esse é um daqueles jogos também dos 6 diretores e tudo mais. Mas esse eu realmente comprei porque eu queria. Os únicos que me interessavam mesmo eram esse e o Ataque of the Friday Monsters, que todo mundo fala que é uma obra-prima. Esse daí é aqueles jogos de loja, que você faz uma loja, faz uma loja de armas, e aí vem as pessoas comprar armas e tudo mais. Aí ele parecia bem interessante, eu não joguei ainda, mas ele é. E aí é isso, esses são todos os meus jogos especialmente para 3DS. Mas ainda não acabou o vídeo, claro. Aqui, ó, tudo aqui. Agora vamos pro Super Nintendo. Meu Deus. Super Nintendo, tá.
Pilot Wings, que foi... Eu acho que o Super Nintendo saiu com 3 jogos. Pilot Wings era um deles, eu comprei por causa disso, pelo valor histórico. Super Mario World também não foi pelo valor histórico, foi pelo que negócio. F-Zero. F-Zero é aquela porra de corrida da Nintendo, tudo mais que todo mundo fala, todo mundo ama. Eu tenho inclusive o Armando, acho que eu até comprei por causa dele, sabia? O Armando, meu amigo lá da faculdade hétero, ele é obcecado por F-Zero. E todos os fãs de F-Zero, eles são obcecados, porque é uma daquelas franquias que a Nintendo abandonou. O último jogo foi de GameCube, sabe? E aí é um jogo que eu nunca me importei tanto, mas eu sempre via, sempre um negócio e tudo mais. Aí eu pensei, esse que é meu problema. Eu pensei, vai que eu tenho meu Antônio 2. Porque o Antônio me fez jogar Metroid, que eu nunca me importei, né? E no final descobri que eu gosto de Metroid pra caralho. Então vai que eu tenho essa oportunidade. Mas não, porque o Armando é hétero. Então ele não tem a mesma força de qual é o nome desse negócio? De sugestão do que você. Então, cara, é um jogo de corrida. Eu não gosto de jogos de corrida, principalmente os jogos de corrida da época do Super Nintendo, desculpa. Então, cara, ele é um jogo interessante, mas não é um jogo que eu vou querer... Eu queria virar fã, mas não consegui. Super Ghosts and Ghosts. Esse daqui é Ghosts and Goblins, só que da Super Nintendo, Zelda Link to the Past. Todos esses jogos também eu comprei 2 vezes, tirando tipo... Não, nem todos 2 vezes. Esse daqui eu vou ter que falar. Os que eu não comprei 2 vezes, por exemplo, foi Pilot Wings, que na época eu não ia comprar, porque esse jogo... Isso é jogo de avião, entendeu? Não me importa. Essa vez eu comprei por valor sentimental. F-Zero nem fudendo que eu comprei 2 vezes. Esse daqui eu comprei porque eu queria. Zelda, obviamente, eu comprei 2 vezes. Super Mario Kart eu comprei 2 vezes, que eu sou um otário, porque eu sempre joguei Super Mario Kart. E ano passado, não sei se você se lembra, eu fiz 100% desse jogo. Pior momento da minha vida, eu odeio esse jogo. Puta que pariu, mas eu virei. Sem save state, tá, queridinho? Não, na última corrida eu acho que eu usei save state, porque eu não aguentava mais. Eu ia surtar. Ai, péssimo. Grande jogo Super Metroid, eu tenho que jogar de novo. Super Punch-Out, que é Punch-Out só que Super. Esse daqui eu também comprei por valor sentimental da Nintendo, mas eu não comprei 2 vezes. Demon Crest, esse jogo aqui é o terceiro jogo daqueles do Firebrand, aqueles que eu falei que saiu de Ghost and Gold, entendeu? Esse daqui é o terceiro e último jogo da franquia. Dizem que é bom também, mas ele é diferente dos 2 primeiros. Fazer o quê? Porque os dois primeiros são muito estranhos, que eles são um RPG, mas eles são os RPGs de fase. Então você anda por um mundo igual um RPG, e aí você chega num certo lugar, aí vira uma fase de plataforma, entendeu? Esse jogo não, esse jogo é todo plataforma. Eu fico apontando pra tela de baixo, toda hora eu fico falando aqui, apontando pra tela de baixo pra reforçar o meu argumento, só que eu esqueço que você está vendo a tela de cima. Ai, Tomb. Donkey Kong Country, você já conhece, talvez. Kirby Dream Course, os jogos de Kirby do 3D... Então, o Super Nintendo, só o New Nintendo 3DS rodava de acordo com a Nintendo. E não eram todos os jogos que rodavam. Então, por exemplo, a Nintendo não lançou nenhum Kirby... eles não lançaram nenhum Kirby no 3DS, na eShop do 3DS, um Kirby Mainline. Esse Dream Course é tipo um jogo de golfe, só que do Kirby. E aí eu comprei porque eu gosto de Kirby, mas eu queria os... Mesmo falando que eu nunca quis jogar o Superstar, nunca quis mesmo, mas eu queria, por exemplo, o Kirby Superstar, o Dreamland 3, mas não vendia. E eu acho que são jogos que usavam muito do Super FX, do chip Super FX do Super Nintendo. E eles não rodam direito nem no New 3DS, entendeu? E é por isso que eles nunca lançaram. Earthbound, que esse jogo foi meio que o primeiro jogo. Tomb. É porque você realmente não consegue se importar com o Earthbound, né? Mas esse jogo é muito... Quando ele foi lançado, foi uma loucura no 3DS. Ele foi o primeiro jogo do Super Nintendo a ser lançado no 3DS e tudo mais. E inclusive ele era mais caro. Todos os jogos eram tipo R$26, ele era R$35. Grande jogo Earthbound. Comprei 2 vezes. Obviamente, foi o primeiro jogo de Super Nintendo que eu comprei também, né? Tipo, de Virtual Console foi o primeiro, obviamente. Eu acho que os primeiros jogos que eu comprei foram isso. O primeiro jogo físico que eu comprei foi o Donkey Kong Country Returns 3D.
físico. Aí o primeiro de Virtual Console foi o Earthbound, e o terceiro, que aí foi o primeiro da eShop, foi o Rhythm Heaven. Foi assim mesmo. Então, tecnicamente, o Rhythm Heaven foi o segundo jogo da eShop que eu comprei, né? Porque o Virtual Console também é. Mas ok. Super Mario World 2 e Yoshi's Island. Então, esse daqui, ó. Esse daqui é um IGT. Porque esse jogo não existe. Ele não foi lançado. Ele nunca foi relançado pela Nintendo. Nem no Wii ele foi relançado. Porque quando eu consegui o Wii, eu botei lá juntos que a Nintendo vendia. E eu apaguei as que eu tinha botado aqui no 3DS. Não tem Yoshi's Island no Wii e também não tem aqui no 3DS. Mas eu acho que é por causa disso, do Super FX. Aí esse daqui é um IGT. Donkey Kong 2, joguei ano passado, ano retrasado, muito bom mesmo também. O 3, que só você gosta. E é isso. Tinha poucos jogos de Super Nintendo no Virtual Console, porque era isso, porque só o 3DS pegava. Eles lançaram o Super Nintendo aqui no final da vida do 3DS. Foi tipo 2 anos pra acabar o 3DS. E eles lançaram poucos jogos, e muitos jogos que tinham não me interessavam. Tipo, tinha muito Mega Man, que eu me importo, eu gosto de Mega Man, por exemplo, eu gosto. Mas aí o Mega Man eu jogo eu tenho entendeu? Aqueles bichinhos, as coleções. Não preciso comprar cada um. Tem os Castlevanias. Eu por muito tempo pensei em comprar os Castlevanias, mas aí também, porra, tem as coleções. Pra que eu vou fazer isso, entendeu? Já tinha as coleções, aí eu não comprei. Mas tinha pouco de jogo de Super Nintendo. Tinha mais jogos aqui, porque eu tinha injetado vários. Mas aí depois que eu consegui o Wii, agora eu tenho jogos lá que eles lançaram oficialmente pra Wii, que eu não comprei, mas tem. Então esse foi Super Nintendo. Aqui, ó, só pra você ver. Pouquinho, não tem muita coisa não. Tá, parece que tem, mas não tem muita não. Agora, quase acabando, vamos pro Game Boy Color, que talvez seja um dos meus consoles favoritos. Eu falo muito que eu gosto muito do primeiro Game Boy, mas eu gosto muito do Game Boy Color também. Eu acho impressionante as coisas dele. Então, Legend of Zelda Link's Awakening DX. Comprei 2 vezes também, né? E joguei só ano passado pela primeira vez. Eu não gosto da versão DX. Desculpa, Tommy. Eu me chamo de saudosista. A gente já conversou isso antes, mas eu acho que eu não gosto das coisas. A dungeon que eles adicionaram não é legal, não é muito interessante. As fotos são fofinhas, mas não é uma coisa assim que vale a pena e tudo mais. Eu entendo ele ser lançado, eu entendo você e as outras pessoas gostarem dele, mas tipo, eu realmente prefiro a versão original. Eu queria que eles tivessem lançado as duas, que eu teria comprado as duas, mas ok. Harvest Moon, esse jogo saiu na eShop, mas esse daqui é injetado, eu não comprei. Todos esses jogos também de Game Boy Color também, eu comprei 2 vezes. Tudo de Virtual Console eu comprei 2 vezes, sou um otário. Mas eu não entendo. Wario Land 2, que é muito bom, que ele é praticamente Metroid, inclusive. Ele é praticamente Super Metroid. Mas é. Wario Land 2, que sem querer, pra você ver, eu fui burro, você sabe que eu gosto de jogar as coisas na ordem. Eu joguei o Wario Land 1, que é o Super Mario Land 3. Aí, eu sem querer joguei o Wario Land 3. E aí eu demorei semanas pra perceber que eu tava jogando o 3 ao invés do 2. E aí depois de anos que eu joguei o 2. Aí é interessante. Eles são muito diferentes entre si, cada um Wario Land. Vale muito a pena. Eu diria pra você jogar o 4. O 2, ele é bem Metroid. O 3, ele é mais Metroidiano, na verdade. Esse daqui ainda é... Esse daqui tem... Esse daqui é tipo finais diferentes, por exemplo. Dependendo do que você faz, você vai pra fases diferentes. Então ele... Você tem que rejogar ele muito pra você conseguir liberar tudo. O 3, que ele é mais Metroidiano, que você tem que... você precisa de um item pra voltar numa outra fase. Os dois são muito bons. O primeiro é um jogo mais de plataforma normal, entendeu? Mais genérico. Super Mario Bros. 2 Deluxe, Super Mario Bros. Deluxe, que esse jogo é complicado. Porque todo mundo fala que ele é a melhor versão, a versão definitiva de Super Mario Bros. Ele é um port de Super Mario Bros. Pro Game Boy Color, né? Inclusive, eu acho que eu tinha um coleguinha na primeira série que tinha um Game Boy. E eu não sei se era o Color ou era o Game Boy, porque eu não me lembro bem, mas eu acho que era o Color. E ele tinha um jogo do Mario, eu tenho certeza que ele tinha um jogo do Mario. E aí eu não me lembro se era esse ou se era o Super Mario Land. Eu acho que era o Super Mario Land, porque eu me lembro dos gráficos serem parecidos com o Super Mario Land. Mas ao mesmo tempo ele me lembra esse, porque parecia muito esse, então eu não me lembro. Mas aí eu acho que eu tenho um certo apego por esse jogo por causa disso, sabe? Mas tipo, esse jogo é muito complicado, porque todo mundo fala que a melhor parte do Super Mario Bros, mas só que ao mesmo tempo ele é o pior, porque como a tela do Game Boy era muito pequenininha,
eles têm que cortar o jogo e aí fica tudo estranho, mas tipo, todo mundo fala que ele é muito bom. Tanto que naquele, não sei se você viu, que lançaram uma versão pirata super, hiper, super foda de Super Mario e tudo mais. Todo o conteúdo que eles pegaram falando desse jogo. Porque esse jogo adiciona várias coisas, tem os 2 primeiros jogos, o Lost Levels e o primeiro, tem uma versão de corrida contra o Boo, tem outras coisas de pegar moedas desse negócio igual o de Super Mario World. Tudo esse jogo, esse jogo inclusive tem um calendário que vai até o ano 3000, tá? Então chupa, Apple. Eles fizeram, a Nintendo fez primeiro. Sendo que a Nintendo é a Apple dos videogames. Conker's Pocket Tales, esse jogo eu injetei também. Esse daqui é aquele jogo de Nintendo 64 famoso, o Conker Bad Fur Day. Tem uma versão pra Game Boy Color, e aí eu injetei. Vários jogos de Game Boy e Game Boy Color eu injetei aqui também, mas aí eu te falo quais foram. Mario Golf, esse Mario Golf daqui eu acho que foi o primeiro. Foi o primeiro Mario Golf. Foi o primeiro Mario Golf, foi. Foi o primeiro Mario Golf. É interessante dele porque ele tinha um modo RPG e tudo mais. Todo mundo fala muito, muito bem desse jogo. Eu gosto de jogos de golfe até. Não tanto, né? Eu gosto. E aí falam muito bem e eu comprei por causa disso. E porque ele é o primeiro também. Pokémon Yellow Version, que eu comprei. Legend of the River King. E o 2 não vai aparecer aqui agora, né? Tá, Legend of the River King eu tenho o 1 e o 2. Esses jogos são os RPGs super obscuros, assim, do Game Boy Color, que são RPGs de pesca, que você é um garoto que você vai andando... É tipo Pokémon, sério, é tipo Pokémon, né? A história. Não é tipo Pokémon. A história é tipo Pokémon. Você é um garoto que você tem que andar pra ir pegando todos os peixes do negócio. Só que não é jogo de pesca. Então ele é realmente jogo... Não sei se você já viu como são jogos de pesca, mas ele é realmente jogo de pesca. Ele não tem batalha, não tem essas coisas, né? São jogos de pesca. E aí, na época, eu vi algum vídeo falando sobre esses jogos e eles parecem ser muito, muito, muito bons, muito interessantes, muito legais, assim. Aí eu comprei e tudo mais. Só que tem um problema que eu vou te falar depois, quando eu chegar no 2, tá? Esse é o 1, tudo mais. Comprei 2 vezes também, claro. Rayman, que tem uma versão Rayman de Game Boy, por algum motivo, porque Rayman sai em todos os lugares, aí... Nunca nem joguei. Eu joguei só os novos, sabe? O Origins. Mas o primeiro, de PS1, nunca joguei. Mas essa é a versão de Game Boy Advance dele. Claro que não vendia, eu com esse daqui eu injetei também. Wario Land 3, grande jogo. Blaster Master Enemy Below, que é um Blaster Master para Game Boy Color. Pokémon Gold Version. Pokémon Silver Version. Eu comprei. Esses Pokémon todos eu comprei uma vez só, que eu comprei tipo no último mês da eShop. Eu falei, ai, é melhor fazer porque esse jogo, vai que um dia eu começo a jogar Pokémon. Porque é aquele negócio, esse jogo Pokémon do 3DS, não só tem como batalhar ele, você consegue batalhar porque eles são portes. E cara, a Nintendo lançou tipo 1 ano antes de fechar a eShop. Porque eles odeiam as pessoas. É igual... Não, é igual o que eles fizeram agora com Fire Red. Lançaram agora que o Switch nem tá morrendo, entendeu? Porque esse jogo sai pra Switch. Então, tipo... É um porte... É igual o porte do Switch, entendeu? Então você pode batalhar com outras pessoas e você também pode mandar pro Bank. E por isso que me deu medo. Eu quis comprar. Porque aí eu pensei, vai que um dia eu começo a gostar de Pokémon, vai que eu viro um urso. E eu começo a gostar de Pokémon. É bom ter esses jogos que eles são oficiais, eles são originais, aí eu posso pegar meus Pokémon, mandar pro Bank, fazer um montão de coisa, e é por isso que eu comprei na época. Comprei todos. Harvest Moon 2 também. Cara, sabe o que é o pior? Eu acho que esses jogos venderam na eShop, mas eu não comprei, eu acho que eu injetei eles. Eu não comprei eles, mas acho que eles vendiam. Eu queria começar a jogar Harvest Moon, mas tipo, cara, não vale a pena. Eu sempre penso isso, eu sempre fico, eu queria muito jogar Harvest Moon, e aí eu baixo, aí eu começo a jogar e falo, não vale a pena, Stardew Valley e Harvest Moon, só que o melhor. Aí eu, do mesmo jeito, eu falo, é isso. Mario Tennis, que todo mundo fala também tão bem quanto o Golf, mas esse não é o primeiro Mario Tennis é de Virtual Boy. Esse é o segundo. Legend of the River King 2, que é o que eu tava falando, esse é o segundo jogo da franquia, eu comprei os duas vezes. Cara, minha bateria já tá na metade, pra você ver como esse vídeo tá longo. Agora, o probleminha desse jogo é qual? Hein, Tombo? Esse jogo tem um bug. Esse jogo é aqueles jogos que tem 2 versões, que na época que eles lançavam, e aí depois tinha um bug, eles tinham que relançar. Essa é a primeira versão do jogo. Ele tem um bug que em algum momento impede você de continuar no jogo. E a Nintendo lançou esse jogo e eles nunca mudaram. Esse jogo foi lançado tipo em 2014 na eShop. Será que não aparece jogando?
Tipo, foi lançado muito cedo na vida do 3DS. E tinha um bug que fodia totalmente o jogo. E a Nintendo simplesmente nunca consertou. E eu quero jogar muito esse jogo um dia. E eu não sei como eu vou fazer. Mas é. Não dá pra ver quando eu lanço no eShop, mas é. Falam que é muito bom. Vou jogar um dia. E me matar quando eu não conseguir mais jogar. Por causa do bug. Grande Oracles. Os Oracles, obviamente, eu comprei, né? 2 vezes. Eu gosto muito desses jogos. Inclusive, eu acho muito triste, porque esses jogos são muito mais esquecidos do que o Link's Awakening, até por causa do remake, eu também acredito tudo mais, mas esses jogos são infinitamente vezes melhores do que o Awakening. Desculpa, os dois. Ai, meu Deus, como caralho, eu devo ter gastado uma fortuna nessa porra de Pokémon, tinha esquecido disso. Pokémon Crystal. Tokitori, esse daqui é o jogo original. Que aquele... Ai, vai se fuder, tem que abrir. Que a versão de DS eu comprei e tudo mais, esse é o original, aí eu tinha tudo mais. Aqui, ó, preparando dados. Ai, que bosta. Nossa, jogo da Capcom? É, tá bom. Harvest Moon 3, não sei pra que tanto Harvest Moon que eu nunca vou jogar. Shantae também é daqueles... Essa franquia não é da Nintendo, é da Way Next Forward, mas esse é jogo de nintendista. Que é esse jogo de Game Boy super flopado, vendeu quase nada, mas é um clássico cult. Qualquer nintendista, assim, esses nintendistas mais igual eu, não precisa ser totalmente igual eu, mas sabe, esses nintendistas que realmente se importam assim com os jogos da Nintendo quando é só Mario e Zelda. Todo nintendista vai falar desse jogo, que esse jogo é a melhor coisa do mundo, ele é um mais fascinante e tudo mais, então eu comprei também, nunca joguei. Mas todo mundo fala que é uma das grandes plataformas da história. Flopadíssimo. Depois a franquia, hoje em dia, agora, lá pros anos 2000, a franquia conseguiu voltar, porque teve esse jogo, flopou pra caramba, nunca aconteceu. E de lá pra 2010 teve outros jogos e tudo mais. Todo mundo fala bem. E Hantaro Hands Unite, esse jogo é muito, muito bom, mas só que ele nunca foi lançado para Virtual Console e eu injetei porque eu queria jogar grande jogo. Queria jogar todos os jogos do Hantaro, eu tenho todos eles injetados aqui. E é isso, esses são todos os meus jogos do Game Boy Color. Só que não acabou. Temos o Game Boy Advance, que eu não vou falar porque todos eles são injetados, não vale a pena te falar. Esse daqui são o quê? Ah, são demos de jogos, eu não vou falar também. Ah, então aqui, o que é? Aqui é de FYOE, esse daqui é Sega, esses são os aplicativos. Vamos, tá acabando, esses aqui são poucos. E o que mais tem aqui? Vídeos? Ah, é vídeos não, também. Tá, DSiWare. O que é DSiWare? Ah, DSiWare. Eram os programas que quando a Nintendo relançou o qual é o nome do querido? O Nintendo DS. O DSi, o I era de internet, porque ele se conectava na internet e você conseguia baixar aplicativos nele. DSiWare era isso. A loja, inclusive, foi uma dos grandes problemas, assim, quando a eShop do 3DS acabou, é porque a eShop do 3DS tinha todos os jogos do DS. E aí a gente perdeu, e era muita coisa, assim, muita coisa. Tipo, tinha mais de 2.000 jogos. Tipo, jogos pequenininhos, que eram jogos que, por exemplo, eu acho que o DSiWare tinha um limite de, tipo, 4 megas por jogo. Então, tipo, era bem pouco. Inclusive, esses jogos aqui nem entram na memória do cartão de memória do 3DS. Tem uma memória exclusiva só pro DS. Eu não sei se você já viu isso nas configurações do seu 3DS, mas tem uma parte lá que é uma memória só do DS, que é uma memória que você tem 2.000 blocos ou algo assim. Então esses jogos entram neles, mas era isso, a gente perdeu tudo mais, e aí tem alguns jogos aqui. O WarioWare Snapped, que é tipo um WarioWare que só tem 5 microgames. Esse daqui é pra usar a câmera, porque o DSi veio com uma câmera. Então é uma coisa muito, muito bobinha, eu queria jogar um dia com alguém. Porque tem, tipo, 2 jogos que são pra 2 pessoas, mas é joguinhos bem idiotinhos que você joga com a câmera. Pictobeats Art Style Series também, Tomb, não sei o que é isso, é um jogo de puzzle da Nintendo que eu não sei porque eu comprei, as pessoas falavam sobre e tudo mais, aí eu comprei. Acho que tinham 10 jogos dessa série, eu só comprei esse porque esse daqui parecia de interessante. Mario Flight Champs, cara, um jogo de plataforma também que falam que é bom.
Mighty Flip, né? Mario vs Donkey Kong Mini Masters Again, que também é um Mario vs Donkey Kong exclusivo de DCiWare, que eu comprei, que eu não queria perder. Starship Defense, que é um jogo da Nintendo, Not, né, que jogos Nintendo. Era isso, eu fiquei muito desesperado quando acabou o 3DS e eu queria ter uma maneira assim de guardar esses jogos. Vamos fazer o quê? Starship Defense, esse é um jogo de... Então, esse é um jogo de Tower Defense. Eu amo Tower Defense. Quando eu era criança, eu jogava muito jogo de Tower Defense e tudo mais. Esse daqui é um da Nintendo, só que ele tem uma estética assim, ó, papel. Tudo parece desenho, rabisquinho, aí eu comprei, parecia legal. Agora é a grande coleção Game & Watch da Nintendo. A Nintendo lançou vários jogos do Game & Watch pro DS. Eu não vou abrir porque abrir jogo de DS e aí demora pra abrir, depois de eu fechar, esse jogo já tá com uma... E aí, eles lançaram essa coleção, essa fofa coleção de 10 joguinhos muito icônicos do querido Game & Watch. Inclusive Donkey Kong, que era um dos poucos jogos de 2 telas. A maioria desses jogos aqui eram de uma tela, por exemplo, Fragmento e tudo mais. Porque, o Ball, muito icônico. Mas aí E aí, eu gosto tanto assim de jogos de Game & Watch, acho fofos. Ninguém vai jogar isso pra sempre, muito menos eu. Não só isso, essas versões realmente eram Game & Watch, porque você podia jogar e tinha um relógio. Tinha um relógio, Tomb, nessas versões. Aí a Nintendo nessa época do DS, eles lançaram, todos os jogos são de DS, importante pensar. Eu comprei todos eles, porque eu precisava ter eles pra guardar, porque isso não podia ser perdido pra sempre. Eu acho que eu joguei 2, eu joguei o Chef e eu joguei o Ball, porque bom. Photo Dojo, esse jogo também é meio icônico da Nintendo, também é do DS. Esse jogo aqui era um jogo que é um jogo de luta, muito, muito simples, muito idiota, mas o que é legal dele, os personagens todos são você. Antes de você jogar, você tem que pegar e tirar várias fotos de você e do seu corpo, você fazendo várias poses, e aí você tem que fazer isso dos seus amigos também, e aí só assim você pode jogar. Que aí você faz um jogo de luta, mas só que os personagens todos são você e sua família. Locks Line-Up, isso é um jogo tipo de... qual é o nome daqueles jogos que eu gosto de computador? Point and Click, da Nintendo. Não me lembro o que é, mas parecia interessante, comprei. A Capistrel também. Eu acho que eu comprei todos os jogos assim de DSi. Eu comprei todos os DSiWare da Nintendo. Foi exatamente isso, tudo que a Nintendo lançou eu comprei. Que bosta. E não tinha muita coisa mesmo não também, porque o DSi foi igual o New 3DS, entendeu? Eles lançaram 2 anos antes do DS acabar. Mas tem esse jogo acho que é até do Miyamoto, sabia? Esse daqui, Steam World, eu falei, esse daqui é o primeiro jogo do Steam World e tudo mais. Esse daqui também é Tower Defense, esse aqui é o Tower Defense. Muito, muito difícil, eu comecei a jogar... E tipo, no meio do jogo já tava impossível pra jogar, eu fiquei jogando muito, mas eu não conseguia passar das fases por nada. Aí eu meio que desisti, eu quero acabar o jogo, mas ele é muito difícil, sério, ele é muito, muito difícil. Face Pilot, que eu também acho que é tipo, eu acho que ele é um jogo de asa delta, mas acho que ele também usa seu rosto. Mas esse daqui, Milky Way, todo mundo fala que ele é bom e tudo mais, Cara, jogos de DS eu também não sou muito... Esses jogos assim de DSiWare e de WiiWare, que eram jogos que a Nintendo, que eles começaram a lançar assim tudo mais, os do Wii eram mais interessantes até, mas os do DS eu não tinha muito negócio não. Mas esses são todos jogos digitais, entendeu? Ele é WiiWare por causa disso, são todos jogos digitais, não são jogos de DS, são jogos digitais de Nintendo DS. E esses são os que eu tenho comprados. São poucos. Tirando esses do Game & Watch, são poucos. E agora vamos para apps. Apps. Tem alguns aplicativos, jogos assim, que eu considero mais aplicativos. Tem alguns que eu comprei, tem alguns que vieram no DS, tem outros que são dele ser desbloqueado. Vamos ver o que temos aqui. Com certeza eu comprei a calculadora e o relógio de Animal Crossing. Então isso é literalmente uma calculadora e um relógio de Animal Crossing. Exatamente. E aí, vamos ver, eu vou mostrar só as coisas que eu comprei primeiro. Esse daqui é um programa de... Esse daqui é de graça. Foi de graça. Esse daqui é um programa pra você transferir os arquivos do Monster Hunter 3
caso você tenha o jogo no Wii U, você transfere para 3DS. Não sei se funciona outras coisas. Temos também o relógio e a calculadora do Mario, que inclusive a calculadora e o relógio do Mario são bem melhores do que Animal Crossing. Porque o relógio do Animal Crossing é literalmente um relógio com uma foto de Animal Crossing no fundo. O do Mario tem bem mais funcionalidades, tem o Luigi, é bem melhor. Esse jogo que eu já te falei é o Guia do Louvre, foi os R$80. Esse é o guia oficial do Louvre, inclusive é porque você não vê vídeos. Você não vai ver nem esse vídeo, porque os vídeos estão com mais de 1 hora, né? Mas esse daí é um guia oficial do Louvre, entendeu? Que você consegue fazer uma turnê virtual pelo Louvre e tudo mais. E esse programa também estava disponível lá no Louvre. Se você agora, esse programa acabou agora. Tipo, há uns 2 anos eles aposentaram. Mas se você fosse no Louvre, você podia pedir o 3DS e eles te davam um 3DS com esse programa embutido para você ver as coisas no Louvre com ele e tudo mais. E aí eles lançaram essas versões mundialmente, que era para você fazer o tour. Você pode tanto levar se você levar o 3DS no Louvre e usar, vai funcionar lá como usa, porque lá era uma turnê guiada e tudo mais. Mas até fora dele você consegue fazer essa turnê virtual por tudo mais. É uma coisa interessante, comprei mais por ser interessante. Eu acho que como aplicativo ele é uma parte interessante e importante assim da história. Não só do Nintendo, mas assim da arte, que eu não sou desse ramo, né? Fotos e Marios eram... Isso era um programa de graça, né? Pokémon Bank, que tinha que pagar. Ele era de graça, mas só que tinha alguma coisa lá que tinha que pagar pra fazer as coisas lá, e eu esqueci o porquê. E eu sei que hoje em dia ele funciona sem pagar, porque a Nintendo no último já fez, mas aí eu paguei por algum motivo, acho que eu paguei R$20 da assinatura anual. Nem jogo Pokémon, mas tá. Pokémon Dream Raider, ele foi o primeiro aplicativo, ele foi a primeira coisa de Pokémon, acho que a Nintendo lançou no 3DS. E pago também, comprei essa porra. Ele é mais um aplicativo, porque ele é o quê? Ele é tipo uma enciclopédia de Pokémon. Só que ele usa aquele negócio da realidade aumentada. Então acho que você vai ser... Por isso que é Dream Raider. Você tem que ir andando por aí e tudo mais pra aparecer Pokémon e tudo mais. Aí você... Mas ele é mais uma enciclopédia mesmo. Ele não tem nada muito gameplay. Ele tem tipo, 200 Pokémon... Acho que não dava pra aparecer alguma coisa. Mas tipo, ele tem algum... As pessoas até criticaram bastante na época que ele não tinha todos os Pokémon pro tipo de coisa que ele é. Que ele era carinho esse negócio. Ó, viu, ó. Você vai andando pelo negócio, aí aparece uma coisa, e aí você tem que meio que capturar e tudo mais. Mas aí, tipo, você não luta, você não faz nada. Ele é mais uma enciclopédia. Ele é uma enciclopédia. Tem os 200 Pokémon do negócio dele, e aí aparece, o tipo de Pokémon, falando sobre ele, o tamanho e tudo mais que os jogos fizeram. É bem uma enciclopédiazão. Poké Transporter é um dos aplicativos, porque o Pokémon Bank eu acho que é pra guardar, o Poké Transporter eu acho que é pra transportar de jogos de DS. Pra DS. Não, isso não DS não, isso não 3DS. Mas mesmo assim, isso daí é de transportar. Todos os jogos eu me preparei pro futuro, quando acabou, sabe? Esse daqui era de graça, mas esse daqui era pra jogar jogos de RPG Maker. E não tem mais nada aqui não. Esse daqui eu troco os desenhos, a gente usava às vezes. Aplicativos eram só isso. Agora, o ponto alto, que é o que você vai mais gostar... Sega. Olha, deixa eu girar. Deixa eu girar pra você ver. Eu coloquei esse bichinho aqui, ó. Esse bichinho é um bichinho de... Ele é um dos inimigos do Kid Icarus, é uma caveira. Mas aí eu coloquei ele porque ele era a única coisa azul que eu tinha e ele parece o Sonic. E aí fica engraçado. Pra mim. Jogos que eu tenho. Defender of Oasis, que é um RPG do Game Gear. É Game Gear essa porra? É Game Gear. É um RPG. Isso foi vendido oficialmente, tá? Tinha jogos de Game Gear, mas eu não sabia. Tinha jogos de Game Gear no 3DS, na Virtual Console. E aí eu comprei ele um RPG que ele parece bem interessante. Eu não gostava. Tipo, sendo sincero, tudo bem que eu não sou um grande jogador da SEGA e conhecedor da SEGA, mas eu vejo muitos vídeos sobre videogames e tudo mais. Nenhum RPG... A SEGA não era muito bem conhecida por RPGs. Eles não tinham muitos RPGs bons. Os RPGs que eles tinham, eles eram estranhos ou eles eram baseados num jogo japonês lá que eu nunca gostei. Eu já joguei quando era criança, eu nunca gostei.
Então nunca achei muita graça neles. E eu sei que algumas vezes eles tentavam recriar um Zelda pra eles, alguma coisa toda mais. Eu acho que nunca deu certo. Aí esse jogo aqui, tipo, é um jogo de... um RPG da SEGA que eu achei interessante. Mas tá. Grande Alcatel-Dolph 3D, isso é daquela... Eu não dava de conhecer. A SEGA tinha uma coleção de jogos clássicos deles que... em 3D, que eles remasterizaram. Que, inclusive, todo mundo fala que os remasterizados 3D deles são muito, muito melhores e superiores aos que aqueles 4 que a Nintendo fez. E eles fizeram bem mais jogos. Então tem Alcatel-Dolph que eu sempre quis jogar mesmo. Então, mas sério, falo que tipo, é uma das melhores maneiras de jogar esses jogos são esses remakes 3D que eles fizeram. E são remakes mesmo, tá? Eles fizeram, eu acho que fizeram, foi igual o Sonic Origins. Eles fizeram jogos do zero, pelo que me lembro. Fantasy Zone também é do mesmo negócio. Eu gosto muito de Fantasy Zone. Eu gosto mais de Fantasy Zone do que Sonic, até porque quase eu não joguei Sonic no negócio, mas eu gostava muito, eu tinha meu Master Systemzinho e vinha com o Fantasy Zone. É estranho, porque eu odeio shoot 'em up, mas adoro esse. É porque não é, né? É um kill 'em up. Realmente tem esse gênero, kill 'em up, que são os shoot 'em ups fofos. Adoro. Eu não jogo há mais de 15 anos de Fantasy Zone, mas aí quando eu vi que tinha, eu comprei. Inclusive eu queria comprar um outro jogo da... eu vou te falar isso depois. Então é esse daqui, ó. Que tinha 3. Esse, o 2 e o R. Mas o R é o mesmo, só que diferente. É porque eu acho que esse daqui saiu no... tá. Então esse daqui saiu no... Naquele negócio que você gosta. Ai, meu Deus. No Genesis. Mas qual é o nome do Genesis? Mega Drive. É porque eu tô falando 1h30, né? Esse saiu no Mega Drive. E aí, a SEGA era muito estranha, porque eles lançaram jogos no Mega Drive e era totalmente contrário. Eles faziam o Mega Drive e depois eles falavam, vamos fazer um port pro Master System. Ok. E aí tem o R, que é o port do Master System, mas ele não é diferente. Aí eu ficava puto, porque tinha uma coleção, a SEGA vendeu esses jogos avulsos, mas eles também fizeram um jogo assim, físico. E também era digital, que era uma coleção. E aí tinha essa coleção de todos os jogos 3D que eles fizeram. E o único jogo diferente que eles tinham é esse Fantasy Zone R. E aí eu quase comprei ele, mas aí eu descobri que é o mesmo jogo, só que pra Master System, então não comprei não, que bom. Sonic 1, que você deve conhecer. Sonic 2. Todos os meus outros jogos, não sei se você notou, mas... todos esses jogos aqui, ó, de Virtual Console da Nintendo, eu organizo por... até esses Game Boy Advance que você não vai ver, mas eu organizo tudo por ordem de lançamento. Esses daqui, os de 3DS mesmo, eu organizei por ordem alfabética. Os de DS, eu também botei ordem de lançamento. Esses da SEGA eu não botei, eu botei por ordem alfabética. Então, esses são os grupinhos de rejeitados que eu prefiro morrer do que botar em ordem alfabética. Mas é aquele negócio, esses outros jogos aqui antigos, eu tenho uma noção mais ou menos assim da biblioteca da Nintendo, da biblioteca antiga da Nintendo. Até porque a maioria desses jogos são da Nintendo mesmo, não são de outras empresas. Então, realmente, eu tenho uma noção. Então, é muito mais fácil pra mim, eu sei que, por exemplo, eu quero jogar Donkey Kong Land. Eu sei que esse jogo foi lançado mais pro final da história da Nintendo, entendeu? Então eu consigo chegar assim lá, ó. Nem tá aqui, na verdade. Mas aqui, ó. Então Donkey Kong Land aqui, ó. Tá mais pra cá. Aqui, ó. Porque foi lançado mais pro final da vida. Eu tenho essa noção. Com os jogos do 3DS, como tem muito jogo de outras empresas sem ser Nintendo, e os da SEGA que eu não conheço, não faz sentido pra mim eu organizar por lançamento, entendeu? Porque eu não conheço. Mas vamos voltar. Olha só meu tema de Shin Megami Tensei Friends Journey. Mas Sonic 1, Sonic 2, não tinha Sonic 3. Tem esse Sega 3D. Então essa daqui que é a coleção que eu falei que vem com vários jogos. Eu não comprei, eu acho que essa daqui é pirata. Espero que eu não tenha comprado. Eu posso ter comprado talvez. Eu acho que não aparece aqui. Aqui, ó. Aí vem com esses jogos. Vem com o Puyo Puyo 2. Eu gosto de Puyo Puyo. Aí vem com esses jogos, todos em 3D, claro. Os dezenas. Aqui, ó, viu? Esse 2W aqui, então ele é de arcade. Faz sentido. Aí tem esses dois de negócio. Nem tem Sonic 2, você viu? E aqui, ó, Master System. Vem com todos esses jogos. Mas, cara, eu não gosto tanto da maioria desses jogos.
Eu peguei só por causa desses Fantasy Zones. E é isso. Aí eu teria ainda jogos de Game Boy Advance. Mas... Ah, Tomb, eu vou fazer porque eu tô animado. Eu gostei de fazer esse vídeo, você não vai ver, mas eu gostei, porra. Mas isso daqui é tudo... Eu vou ser bem rapidinho. Puta que pariu, não vou não, porque eu abri sem querer. É isso, Tommy, esses são todos os meus jogos, obrigado.